Cultura, né? Do meu lado eu tenho o prazer de receber ex-vereador, secretário de governo. Ixi, tem história demais. Grande sindicalista, o nosso amigo Edmilson Americano. Seja bem-vindo, Americano. Obrigado, boa noite, Roberto Samuel, boa noite a todos aqui que nos assistem. É um prazer estar aqui novamente após longa data, né? É verdade, fazia tempo que você não aparecia, por muito trabalho também, né, Americano? Você não dorme, não? Eu durmo um pouco, graças a Deus. Eu tenho uma disposição, acho que é de cada pessoa tem uma boa disposição. Então eu durmo um pouco, mas fico bem. É diferente daquelas pessoas que acabam dormindo pouco, mas tem necessidade de dormir mais. Eu durante o dia vou bem, tranquilo, trabalho de sábado, domingo, feriado, mas trabalho com prazer. Não é aquela luta que você vai, eu tenho que trabalhar. Acordo feliz para trabalhar todos os dias e agradeço a Deus. O pessoal tem comentado que você, para quem não lembra, secretário de governo geralmente dá muita dor de cabeça, confusão aqui, ali, colar. E eu reparei que você conseguiu dar uma centrada ali, né? Você lembra que tinha muita confusão, um secretário aqui, uma confusão, e você conseguiu dar uma centralizada, centralizar mesmo, colocar o governo mais ou menos no centro. Você sentiu isso quando, Americano? Na verdade é um baita desafio, né? Eu tive a experiência de ter passado pela Câmara Legislativa, né? Pela Câmara dos Vereadores, dá uma bagagem, dá um conhecimento, uma experiência enorme. Fica muito mais próximo, o vereador fica muito mais próximo da população, ouve muito, então você vê os dois lados, tanto da necessidade do vereador, da necessidade da população, e quando você chega aqui, você chega com essa certa bagagem. E ainda assim eu tinha passado a olhar pela Secretaria de Serviços Públicos. E assim, eu não digo que os outros secretários, até todos os colegas nossos, amigos, né, deram dores de cabeça. Na realidade, acabou não tendo uma sequência, né, passaram antes de mim lá 3 secretários, né? Mas acabaram não tendo uma sequência, por um motivo ou outro. E aí eu cheguei em junho de 2019 lá. Então bati o recorde, acho que de todo o secretariado aí, dos últimos tempos que a gente ouve, não só da gestão do Guti, dos últimos tempos, 3 anos e meio como secretário de governo. Graças a Deus, na realidade, é uma conjuntura, né? Uma série de fatores. A gente, graças a Deus, tem apresentado grandes projetos, um grande trabalho, mas a confiança que a gente tem do prefeito, da população, dos vereadores também, eu acho que contribui para tudo isso. Eu me lembro que sem grandes tormentas, né, que era muito comum, pequenas tormentas ali e acolá em outros. Veja bem, não é uma crítica, por favor, não é isso. Mas todo secretário sempre sofria com algum tipo de abalo, algum tipo de tormenta durante. E você... Eu não me lembro de ter tido grandes tormentas no seu comando. Graças a Deus, a gente tem trabalhado bastante. Deus tem ajudado bastante também, né? Então a gente sempre está saindo de casa, orando, pedindo a Deus para que dê tranquilidade e tem se ajustado. E também, assim, sem falsa modéstia, também faço por merecer do tanto que eu trabalho, né? Você vê, eu vou sair daqui e volto ao trabalho. Chego muito cedo. Nós temos aqui o Caeta aqui nos bastidores, ele sabe, marco reunião 7 horas da manhã com ele, quando ele precisa falar lá sobre a questão de esportes. Marquei várias vezes de domingo, sábado, domingo, não tem dia para nós, né? Então a gente está lá trabalhando. Aliás, não tem como, trabalhando ao lado do prefeito Guti, né? Tem que trabalhar muito. Não tem como. É um jovem com uma vitalidade absurda e muito focado e determinado. Me liga o tempo todo, precisamos discutir. Raras as vezes que eu não saio da prefeitura e ele não está lá ou a serviço, né, da população. Pessoal, primeiro eu já vou dizer que eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, certo? Porque hoje está realmente demais. Quero lembrar aqui que durante o dia já Décio Pompeu falou assim: Roberto, não esquece de mandar um abraço para o Americano, empresário aqui de Guarulhos, o Décio Pompeu, que você conhece muito bem. Um forte abraço para o Décio também, jornalista aqui da cidade. Jefferson Chagas mandando boa noite, Reginaldo Pereira dando boa noite aqui para o Americano, Micael também agradecendo, Mazavão, Kamei Yokizaki, Jaqueline também nos acompanhando, Wagner Franco também nos acompanhando aqui, o Eric Esteves, tá dando boa noite aqui. Bom, falando já no Wagner, me veio uma pergunta. Bom, o nosso amigo em comum, né,
se tornou presidente da Câmara lá, que inclusive usa seu nome, né? Novo presidente da Câmara Municipal, aqui o Tiziano americano. Você apoiou ele como presidente, você teve a sua mão para ele chegar a presidente, e ele ao chegar a presidente, eu ouvi muitos boatos dizendo assim, nossa, Tiziano vai crescer muito mais do que o americano, porque ele é mais jovem, não sei o que, tal. Como é que você vê? Primeiro, teve sua mão para ele ser presidente? Segundo, você chegou a ficar meio cismado, será que ele vai crescer demais, vai me apagar, tal? Primeiro eu quero só retribuir aqui, peço licença para retribuir os cumprimentos a todos, né, que parabenizar aqui, mas em especial ao Jefferson Chagas. Até me desculpa, Jefferson, eu vi aqui você fazendo aniversário hoje, aí feliz aniversário, muita sorte, né, sucesso, continue sendo esse cara iluminado, sempre ajudando a população. O Jefferson é diretor lá do serviço funerário, com funcionário de carreira, né, servidor de carreira. Esse tem espírito público, de servidor público. O servidor está aí para servir, né? Eu sempre, quando faço reunião com os servidores, principalmente o pessoal da minha secretaria e outros, né, eu falo, nosso lema é servir. O nome já diz, servir ao público, servidor público. Mas, enfim, com relação ao Tiziano, duas coisas. O Tiziano é um jovem, né, mas com uma experiência também grande. O Tiziano, desde os 20 anos de idade dele, primeiro já foi namorando com a minha filha, né? Olha Teve só. a sorte. Minha filha é bonita, ele foi lá, bonitão também, conquistou primeiro o coração dela para depois conquistar o meu. E aí foi natural, com o carisma que o Tiziano tem, né? Um carisma absurdo, ele tem um carisma natural dele. Pessoa simples, simpática, humilde, correta, honesta, leal. Então, ele conquistou isso, a presidência da Câmara, com o mérito dele, com esse carisma dele. Ninguém ganha com apoio de A ou B só. Se ganha um conjunto de fatores. Talvez, né, eu falo que o Tiziano é como se fosse um filho meu, né? Talvez tenha ajudado pela credibilidade que a gente tem com os vereadores, né? Pode ser que tenha contribuído alguma coisa. Mas ele ganhou por mérito dele, e eu converso algumas vezes, eu evito de falar com a Câmara, né, sobre isso, sobre o Tiziano, né, pela relação familiar, pelo carinho que a gente tem. Mas eu ouço os próprios vereadores, Tiziano está indo muito bem, né? É o início ainda, né? Mas eu tenho certeza, conhecendo do jeito que ele trabalha, ele vai fazer muito sucesso, viu? E vai longe. A segunda resposta, pelo que eu entendi é que se de repente poderia... ele crescer mais do que você. Olha, se ele crescer mais do que eu, e espero que sim, quem ganha é a população, né? Eu não posso ele e qualquer outro, né? Eu não posso jogar num time e querer que outro jogue menos que eu, né? Imagina lá um cara querendo trazer um cara melhor para o time e você, não quero que ele possa ser melhor que eu. Ainda mais sendo uma pessoa como o Tiziano, né? Que tem um laço familiar, tem um laço afetivo, e eu espero que tenha. Eu acho que Guarulhos merece. Tomara que ele cresça muito, muito, muito e passe, né? Eu, graças a Deus, tenho o respeito de boa parte da população, mas de boa parte mesmo. A gente vê o carinho, vê que as pessoas que nos conhecem, né, aprovam o nosso trabalho. Mas eu torço muito pelo Tiziano e a cidade merece. Nos acompanhando a vereadora Carlinda Tinoco, o cineasta André Okuma também está nos acompanhando. O Mãozinha do SAAI está aqui com a gente, Benê Sacom. Eu não vou ter condições de fazer as perguntas, pessoal, então peço desculpas. Carlos Fernandes, o Peninha, grande Peninha, Juiz da Mata, está nos acompanhando. O Dani Bispo com a gente, Benê Sacomã, o Gaza, nossa, um monte de gente aqui, muito bacana. Aqui eu quero agradecer a todos. Olha, o amigo ali, Greg tá mandando um abraço aqui pro nosso amigo americano, obrigado aqui, o pessoal até pelos bastidores aqui, tá danado aqui. Americano, eu costumo dizer, estou falando aqui que nós vamos ter em 2024 a guerra das três máquinas, né? A máquina municipal, a máquina estadual e a máquina federal. Americano é candidato a prefeito ou não? Eu acho que eu costumo trabalhar da seguinte forma, eu procuro trabalhar,
né, até o meu último dia que foi me confiado. Eleição é no ano que vem, eu estou no projeto, o prefeito Guti confiou a mim o trabalho de secretariar o governo. Para quem não sabe, você organizar o governo, fazer a interlocução com todas as secretarias, dentre outras atribuições, cuidando de grandes projetos, como o maior projeto de macro-drenagem da história de Guarulhos, que é do Rio Baquirivu. Inclusive, Roberto Samuel, amanhã virá aqui para cá mais uma missão internacional da CAF, né? A Corporação Andina de Fomentos, que virão aí, acho que se eu não me engano, 10, 11 técnicos da Argentina, do Chile, de várias partes do país, aliás, da América do Sul, para vir aqui vistoriar o nosso programa. Foi um financiamento aí de 120 milhões de dólares, né? Na realidade 96 milhões de dólares nós complementando com uma contrapartida, com terrenos para moradias, né? Enfim, um projeto audacioso, ali de visão e de grande responsabilidade do prefeito Guti. Você sabe disso, e boa parte daqueles que nos assistem sabe que uma obra dessa é uma responsabilidade do governo do estado. Esse dinheiro já estava em Guarulhos, destinado para Guarulhos em 2015, e aí na época o governador da época retirou o dinheiro daqui com a questão da crise hídrica e mandou para outra cidade do estado. Com isso, Guarulhos ficou sem. Mogi das Cruzes, para se ter uma ideia, fez aquela parte do canal, uma cidade respeitosa, né? Bem bacana, o prefeito de lá atuante, junto com a gente aí no Condemate, mas a cidade menor que a nossa, né? Tanto política como eleitoral. E aí o que acontece? Eles recebem a obra, canaliza a parte deles, dão velocidade na água, isso é o governo do estado. E quando chega na nossa obra aqui, em Guarulhos, eles retiram o recurso. Então não sobrava alternativa, e aí vem o governador Dória, no primeiro mandato do prefeito Guti, uma interlocução que não existia, o governador Dória, né, tem que respeitar, mas para nós foi terrível, para nós de Guarulhos. Então não havia diálogo, não sobrava alternativa senão buscar esse financiamento na CAF e com o aval do governo federal. Foi uma grande luta nossa, então nós conseguimos esse projeto. O caso da PPP, da iluminação pública, que vai transformar essa cidade. Quando o prefeito Guti assumiu o governo em 2017, com mais de 7 bilhões e 400 milhões de dívida à época, né, nós pegamos a cidade às escuras. Mais de 20 mil pontos, de quase um terço do parque nosso de iluminação estava apagado. Eu me lembro, e os vereadores reclamavam, e na época eu era vereador, tinha lâmpada, né, que nos trocava mais de 6 meses, apagada mais de 6 meses. E aí veio o prefeito, né, e uma questão audaciosa, o que ele fez? Fez a PPP, uma PPP muito complexa, disputa internacionais com grupos internacionais, e aí nós conseguimos. E aí quando eu cheguei no governo, a licitação lá anterior já tinha tido alguns problemas, né? E aí nós conseguimos resolver, sentar, e estou à frente desse projeto também, evidentemente com outros secretários aqui, o secretário Ibrahim, o procurador-geral do município, do grande participação, e o nosso Bruno, né, que você conhece muito bem, vai cuidar dessa parte. Nós estamos à frente disso também. Estamos também discutindo muito com o governador Tarcísio a questão do metrô, né? Então estamos vendo toda essa situação lá, inclusive eu consegui incluir o projeto ali de uma passagem subterrânea para aliviar ali a questão da Paulo Facini com a Tiradentes. Então, tudo isso aí a gente está à frente. Não adianta eu começar a pensar em eleição. Eu vou atrapalhar o governo, vou atrapalhar a cidade, respondendo objetivamente sobre... Então, eu estou aqui à disposição do prefeito Guti, à disposição da população, mas eu digo de passagem, né? Eu não tenho essa ambição, essa vaidade. Eu quero continuar um projeto... Um passo de cada vez. O que nós não podemos, né? E aí, sejam os candidatos alinhados com as nossas ideias, com o nosso projeto, que quer que o projeto continue, o que nós não podemos entregar, com todo respeito, é para o PT, que governou a cidade há 16 anos, né? E sabe do jeito que nós pegamos a cidade. Com 7 bilhões 400 milhões de dívida,
com obras paralisadas, com uma UPA. Hoje se reclama de saúde, vão se reclamar em todo lugar do país, é assim, mas pegamos com uma UPA, hoje nós temos 4 UPAs, né, os céus paralisados. Uma coisa é você não construir, outra coisa é você parar a obra para metade, que ela sai muito mais cara quando você vai recomeçar. Para você ter uma ideia, ali no céu do São Rafael, né, que era o Itapejica São Rafael, eu fui lá, estava com perigo de cair, ceder o morro e cair casas e morrerem gente. Então nós tivemos que fazer aquilo lá. Então, para quem acredita nesse projeto, nós não podemos mais deixar o PT voltar, né? Para quem está alinhado com isso. Então, nós vamos fazer uma força de união, conversando com os candidatos, com os partidos, e vamos fazer o que for melhor, sem vaidade, sem briga. E eu acho que assim, quem quer construir a cidade, vamos para o projeto juntos. Quem está nos acompanhando é o ex-secretário de Saúde, Dr. José Mário, e a queridíssima, lindíssima, maravilhosa Lu. Ele vai acabar me batendo, mas tudo bem. Secretário adjunto de Segurança Melquiades está com a gente, o secretário de Habitação, e o João Darcio está conosco, o ex-secretário Eduardo, ex-vereador, né? Eduardo Barreto, o Beisola. O João Darcio está mandando, infelizmente, saudações corintianas aqui para o secretário, né? Marquinhos Pinto está dizendo assim, meu futuro prefeito. Opa, Alexandre Castro está com a gente, professor Hélio, Ivan Slay, Mário Ancieto, empresário Marcelo Lousada, Capitão Moro do prefeito Guti aqui, o Edson, o Rafa Marques, vereador, que assumiu aqui, o Marcos Ancieto. Eu não vou conseguir falar todo mundo aqui, eu peço desculpas a todos aqui que estão nos acompanhando. Tá bom, você não vai ser prefeito, mas caso Deus te coloque lá, o que você gostaria de fazer para essa cidade? Pô, isso aqui vai ser importante para a cidade, isso aqui é fundamental. Qual que seria o grande projeto do Americano? Veja bem, essa questão, se você não vai ser prefeito, mas de repente há um contexto aí, né, uma convergência para isso, a gente primeiramente vai continuar essa questão de seriedade do governo do Guti, né, de responsabilidade fiscal. Você vê, você sair de uma dívida de 7 bilhões e 400 milhões, né, e você chegar com imposto IPTU congelado há 6 anos, Roberto. Você sai de 7 bilhões, você pega uma cidade com 7 bilhões e 400 milhões de dívida, com obras paradas, né, e desce isso, resolve essa situação para chegando quase 1,5 bi a 2 bi de dívida só. Então, nós vamos continuar saneando as dívidas, né, para deixar isso aqui, para continuar investindo. Detalhe, nós conseguimos isso e não paramos as obras, né? Nossos projetos ele tem começo, meio e fim. Quando nós pegamos aqui o prefeito Guti, é bom se lembrar, você pega, é fácil, é só dar Google nas épocas hoje, né? Então, na época, nós tínhamos um desabastecimento de remédio absurdo, né? Mais de 70% dos remédios a gente não tinha nas UBS. E por quê? Porque os fornecedores não queriam vender para a gente. Por que não vender? Porque a administração passada devia. Hoje, graças a Deus, isso está saneado. Os fornecedores, empresários voltaram a acreditar na prefeitura e, graças a Deus, também está saneado. A gente agora precisa ampliar a questão de moradias, e aí o João Darcio tem um papel importante. A gente está indo em busca aí de financiamento para moradias, né? E vamos ver se a gente consegue também melhorar a situação. Hoje nós temos, um desafio muito grande, mais de 400 ações civis públicas do Ministério Público para você fazer a questão dessas ocupações, dessas invasões, questão dessas moradias em lugares irregulares, e que o prefeito tem, graças a Deus, feito a regularização fundiária. A gente tem que avançar muito nisso, porque todas essas ações civis públicas veio da época lá de trás, herdada de outras administrações, e que o prefeito Guti agora tem que resolver, e a gente vai continuar avançando cada vez mais nesse caminho. Muito bem, Americano muito ligeiro aqui. Cantagés nos acompanhando, Marcelo Lousada, muitas pessoas me consideram um excelente gestor da iniciativa privada, e eu agradeço, mas tenho aprendido muito sobre gestão pública, observando o secretário de governo Edmilson Americano. Lousada
parabéns pela habilidade. Ele está mandando para você aqui. Obrigado. Eu gostaria até, assim, eu vejo vários colegas aí, né? As pessoas até da política. Isso que é bom saber, de vários segmentos da política, reconhecendo o trabalho, para deixar a gente orgulhoso, né? Sim. Em vez de você chegar ao longo aí desse tempo todo aí, esse reconhecimento é importante. E o Marcelo Lozada é um grande amigo, como o Eduardo Barreto, o José Mário, teve uma grande participação, secretário, não podemos esquecer. Eu acho que as pessoas sempre têm que reconhecer, né, o que cada um fez de bom, né? Acho que o reconhecimento é grande. Quero aqui publicamente agradecer, doutor José Mário, quantas lutas nós tivemos na pandemia, né, Zé? Uma luta terrível, onde não sabia, pessoas falecendo, indo embora, e a experiência e o conhecimento do doutor José Mário foi fundamental para nós, e agora nós estamos aí com o doutor Ricardo Rui, dando sequência a esse belíssimo trabalho do doutor José Mário. Estão me perguntando aqui sobre o Trevo de Bom Sucesso, americano. Então, o Trevo de Bom Sucesso, muito importante pergunta, né? Agora nós vamos começar aí, a CCR vai começar as obras da Dutra, né? Ali vai ser uma bela rodovia, né? Toda iluminada em LED, vai ter barreiras de ruídos, né? Perto dos condomínios, a gente tem discutido muito com eles. E a questão do Trevo de Bom Sucesso, ele foi concebido lá atrás e até muito difícil. Pascoal Tomeu. Eu confesso para você que acontece, que quando aquilo lá para dar funcionalidade não é fácil, né? Uma obra, uma engenharia. Eu confesso que o projeto não gosto e é muito difícil de execução. Mas nós tivemos vários problemas ali, herdados de outras administrações, com problemas, inclusive no TCU, de paralisações e tal, e que a gente está resolvendo agora. Agora, nós conseguimos, quando o governador Tarcísio era o ministro lá do desenvolvimento regional, ele conseguiu alocar agora um dinheiro para fazer as marginais. As marginais, ela vai dar... vai desafogar bastante, deve começar no final do ano as marginais, porque sem as marginais que não estão no projeto original, que não estão no projeto, ela realmente dá uma funcionalidade maior. E também com a passagem ali da Juco Pêssego, acaba fluindo mais. De certo, lá atrás, ao invés de fazer aquele trevo de sucesso daquele tamanho, deveria ter sido pensado em mais travessias, mais entradas e saídas ali pela Dutra. Né, eu penso em uns túneis americanos, tem uns locais ali que dá para fazer, né, americano. É isso, então teria que ter feito isso. Agora, pelo menos vamos entregar agora a parte, né, do trevo, e vindo com as marginais vai melhorar muito, e agora também vai ter a passagem ali sob a Dutra, né, que é ligando a Jaco Pêssego aqui com a Papa João Paulo. Isso vai ajudar bastante. O meu amigo Paulo Pisa está mandando parabéns pelo programa e um abraço para o americano. O Dalton, eu não sei se o americano vai saber dessa questão de esporte. O que aconteceu com o projeto do campo da Portuguesinha, americano? Eu acho que você não deve saber. Né? Se ele falar com relação à questão de gramado sintético, Portuguesinha tem uma história ali da época de vereador. Ali era um campo, né, assim, totalmente abandonado, até corpo, né? Foi pego ali, para quem não lembra, o Dalto, ele sabe ali, tinha um talude, que era um matagal, né, muito complicado, quase não ocupado pela própria população, e ali jogava-se entulhos, e na época, como vereador, eu consegui, lá, através de muito trabalho, reivindicar e fazer com que o governo fizesse na época. E agora existe a questão de se gramar, fazer o gramado sintético. Nós estamos indo atrás de recursos, buscando agora, e vamos ver se de fato a gente consegue. Houve lá atrás uma possibilidade de fazer via CAF, uma tratativa com a CAF, né, para aproveitar o recurso da CAF também na parte de urbanização, de contrapartidas, mas aí a CAF entendeu que não poderia, e aí nós estamos buscando uma outra solução. Agradecer ao Edmilson americano, eu queria ficar com ele com 1 hora aqui, mas nós combinamos somente meia hora, eu espero que ele possa vir aqui mais vezes. Né? Americano, poxa vida, obrigado, uma grande honra tê-lo aqui, eu que o conheci numa festa com pizza, ele convidou a gente no pizza, ele nem era vereador ainda. 1º de janeiro de 1999. E aí... tivemos aí... a pizzaria do então primo, vereador, primo, Piatto,
Piatto. Era parente do então vereador Gasparino Romão. Verdade, ó, Charles Mesquita, Ari Geraldelli, um monte de gente aqui. Americano, uma grande honra. Você sabe o quanto eu gosto de você. E não é porque você é secretário de governo. De muito tempo. Muito tempo. Obrigado por ter aceito. Ah, minha netinha ali, ela é Maria Clara da Silva Toledo. Muito bem, obrigado, Fia. Obrigado, Americano. Olha, eu desejo para você muita sorte, que competência eu sei que você tem. Tá. Aproveitando, né, fazendo aqui uma brincadeira com você, me permitir também os demais, né? Eu vim aqui, o Roberto Samuel me convidava mais de um ano para fazer parte, até peço desculpas, você sabe da minha agenda, outros programas têm pedido, e aí eu não conseguia. Aí eu vi o Roberto Samuel me mandou uma imagem, aí tinha a Mulher Gato aqui. A Mulher Gato. A Mulher Gato. E aí eu vi, nossa, ia dar um trabalho em casa com a patroa, com a minha namorada, e até eu tinha prometido, eu vou levar minha namorada para ver. E aqui não tem Mulher Gato. Não. E ela teve um problema no carro, não pôde vir, minha namorada. Mas não tem Mulher Gato aqui não, já fala para todo mundo. O mais gato que tem aqui é o Greg, meu amigo Greg. Obrigado, Americano, obrigado mesmo, cara. Um abraço, desculpa a brincadeira. Quero aproveitar aqui também e agradecer mais uma vez a população, essas pessoas aí que, graças a Deus, aí dando apoio. Agradecer a confiança do prefeito Guti, né, com a gente, trabalhador, focado demais, correto. Agradecer também a todo o secretariado, né? Porque às vezes é o americano. Não é o americano. São secretários juntos que têm feito um belíssimo trabalho, muito determinado, correndo atrás, sempre procurando fazer o bem. A gente sempre fala lá, Roberto, olha, vamos esquecer a eleição, vamos trabalhar o tempo todo. Isso já é a própria eleição. Quanto mais você entregar para a população, mais trabalho você fizer, a população sai contente. Quando estiver contente, acaba reconhecendo o nosso trabalho. E a todos os servidores aí, né? Que tem apoiado e está acreditando nesse projeto, trabalhando cada vez mais para o Guarulhos. Obrigado a todos e obrigado a Deus também. Malvina Russo, uma entrevista muito esclarecedora. Edson Ueda, eu já havia ouvido falar do americano, mas hoje realmente me surpreendeu, gostei. Rafa Marques nos acompanhando aqui. Obrigado, pessoal, se eu esqueci o nome de alguém. Olha, meu amigo Jonadab lá. Você me dá só claro, você manda que o Jonadab está ali, mas ele me perdoa, né, Jonadab? Assim, eu teria que cumprimentar a todos, né? Mas algumas pessoas, eu quero aqui elogiar a atitude do Rafa Marques. Achei muito bacana, muito interessante o que ele fez. Ele assumiu como vereador na Câmara Municipal e ele foi eleito por grande parte da população, né? Ele é suplente, mas assumiu lá. Mas basicamente ele tem um trabalho na GCM. E ele foi fardado, né? Então a pessoa mostra legal, ali, né? Todo o reconhecimento, né? Daqueles que o elegeram. Assim como eu fui na época com os próprios taxistas, né? E com aqueles que me elegeram também. Desculpa, Jonathan, eu só quero fazer um negócio com relação ao que é ser vereador. Eu sempre usava o americano. Ser vereador é você representar um grupo da cidade, um grupo de pessoas. Não só pode ser dentista, pode ser um bairro, pode ser uma região, pode ser um pensamento. E o americano, ele sempre foi muito firme, ele sempre disse, eu defendo a categoria dos taxistas, dos motoristas, dos condutores. E ele fez isso e ele nunca fugiu. Então eu sempre usei ele como exemplo. Ser vereador é você representar uma classe, um grupo de pessoas, um pensamento. E o americano sempre foi isso, um cara do bem. Obrigado, americano.